Bom, senhores, aconteceu de novo, né? Aconteceu de novo. Agora com o ônibus do Fortaleza, todo mundo já tem as imagens. Eu não vou ficar compartilhando imagem degradante, né, para jogador de futebol e nem para os seus olhos também, porque tem maneiras mais fáceis de você acompanhar tudo o que aconteceu lá em Recife. Em mais um episódio, mais um passo que a gente está dando rumo à morte de um jogador de futebol, à morte de um jornalista, de um árbitro, que já está aí. Ela vai acontecer. Né? Só pela repercussão do que aconteceu, para você que estava em Nárnia, né, torcedores do esporte depois do jogo contra o Fortaleza na Copa do Nordeste jogaram bombas e pedras, tijolos dentro do ônibus do Fortaleza, 5 feridos, um com mais gravidade, com pancada na cabeça, com braço enfaixado, com ponto, gente que não vai conseguir jogar por algumas semanas aí por causa disso, fora o trauma psicológico de ter uma bomba dentro do seu ônibus quando você simplesmente jogou uma partida, detalhe, que terminou empatada, e quando você está voltando para casa para ver a sua família, você é vítima disso aí tudo, né? E aí, os clubes, todo mundo deu uma notinha, papapá, aquela coisa, e ninguém faz absolutamente nada, tá? Qual é o intuito desse vídeo? É mostrar para vocês que existe legislação para isso. Quais são essas legislações? E qual é a única medida possível para a nossa sociedade, para o nosso país, para evitar que alguém morra. E eu acredito que quem frequenta esse canal, se você é um deles, já aproveita para deixar o like nesse vídeo, é alguém que valoriza muito mais a vida do que o desempenho esportivo do seu clube do coração. Você sabe onde eu vou chegar? Muitos de vocês já vão detestar esse vídeo por causa disso, mas eu vou chegar lá com argumentos. Então eu vou começar mostrando para vocês aqui. Aqui está. O que aconteceu é uma tentativa de homicídio. Quando você joga uma bomba num veículo que tem gente, você no mínimo corre o risco de que alguém morra. Né? Então, artigo 121 do Código Penal e artigo 14, inciso 2, o texto, a definição de tentativa de homicídio é essa aqui. A ação de tentar contra a vida de uma pessoa, por meio de agressão ou qualquer modo operante que possa colocar em risco a sua integridade física. Mas não apenas isso. É preciso ser constatada a intenção de matar. Quem joga uma bomba no ônibus, quer o quê? Né? Nesses casos, mesmo que a vítima saia viva, olha só, deu errado, né? Se torna perceptível que a intenção era acabar com a sua vida, o que pode ser comprovado se o autor for impedido disso por uma terceira pessoa ou se a vítima desmaiou, fazendo com que o réu acreditasse em sua morte, por exemplo. Qual a diferença entre lesão corporal e tentativa de homicídio, para quem tem dúvida do que pode ser enquadrado esse negócio? Em ambos os casos há prejuízos físicos, mas o que diferencia é a intenção do autor. Agredir alguém de forma repentina e pontual é um crime, mas não se entende que houve a intenção de matar. Por isso, lesão corporal. Tentativa de homicídio é preciso comprovar a intencionalidade. E aí entra um pouco do querer jurídico, que é uma expressão que eu inventei agora. Porque é o seguinte, se você pode interpretar que quem joga uma bomba num ônibus quer matar alguém, porque ela está correndo esse risco. Então você pode indiciar alguém por tentativa de homicídio por jogar uma bomba num ambiente fechado, né, um artefato que pode matar. Né? Ou você pode simplesmente dizer, não, é uma bobagem, é coisa de paixão de torcedor, ele só quis dar um susto. Aí cabe um pouco de uma reflexão sobre como as nossas autoridades enxergam a violência no futebol. Parece que é um mundo à parte, mas a lei está aqui. De acordo com os parâmetros da legislação brasileira, se condenado, um acusado por tentativa de homicídio deva ser penalizado com reclusão de 6 a 20 anos. Pena que pode ser diminuída, como tudo no Brasil. Tá? Primeira coisa é que existe lei para tentativa de homicídio. Terrorismo. Poxa, Marcelo, como assim terrorismo? Terrorismo. Qual é o motivo que a torcida do esporte tem? O que os jogadores do Fortaleza fizeram para o esporte ou para a torcida do esporte que justificasse a ideia de se jogar uma bomba dentro de um ônibus? Absolutamente nada. Qual é o motivo? Aterrorizar. Mostrar
força. E isso pode ser enquadrado como terrorismo. Eu vou mostrar para vocês. Lei recente, tá? De 2016. Artigo 3º. Promover, construir, integrar ou prestar auxílio a uma organização terrorista diretamente ou por intermédio de outra pessoa. O artigo 2º define terrorismo a prática de atos de destruição definidos na mencionada lei por uma ou mais pessoas motivados por xenofobia ou qualquer outra forma de discriminação ou preconceito, com a finalidade de provocar terror na sociedade ou de maneira generalizada. Entendam como quiser. Pena de 5 a 8 anos de reclusão. Uma pena até mais branda. Aqui, ó, não. Pena prevista para a prática de atos de terrorismo é de 12 a 30 anos. Além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. A lei está aqui, ó, Lei 13.260, de 16 de março de 2016. Bom, posto isso, vamos à parte esportiva, né? Porque aparentemente a gente vive no Brasil um jogo de empurra em relação à violência, né? A violência entre as torcidas organizadas, a violência entre a torcida organizada e o torcedor comum, vamos dizer assim, a violência das torcidas com jogadores do próprio time, intimidação, emboscada, entrada em CT, depredação de patrimônio dos jogadores. Tudo isso é crime. E eu vou chegar no clube daqui a pouco. Mas antes, o que diz o Estatuto do Torcedor? Aliás, obrigado ao meu querido amigo Andrei Kampf, que me deu essa dica hoje mais cedo, sobre essa questão. Olha só, artigo 1, tá? Isso, em 2010 foi criado o Estatuto do Torcedor e fala de prevenção a medidas de segurança. Eu nem sei se as novas regulamentações atualizaram isso aqui, mas ó, é dever de toda pessoa física colaborar na prevenção físico-jurídica, né? De atos ilícitos praticados por ocasiões da competição, tananã, especialmente os atos de violência entre torcedores e torcidas. É dever de toda pessoa física, aqueles que trabalham no futebol, ou jurídica, as entidades esportivas, prevenir os atos ilícitos e de violência, como se uma violência não fosse um ato ilícito, provocado por ocasião de competições esportivas. Aí vem aqui, ó. A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público. O que fez o poder público ontem? A polícia, segundo informações da imprensa de Recife, sabia que os torcedores do esporte tinham explosivos, tinham pedras, e nada fez. Eles tentaram entrar no estádio com esses artefatos e aí tiros foram disparados para o alto. Isso é relatório da polícia. Só que não tiraram os artefatos dos torcedores. Tente você levar um cartaz dizendo: Cássio, eu quero a sua camisa, sou teu fã. Tente levar uma cartolina para o estádio. Você não vai conseguir, mas se você levar uma bomba, de repente você consegue jogar no ônibus. Perfeito. Das confederações, CBF, federações, responsabilidade. Mas quem vai cobrar? Poder público, que também não faz? Ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, recreativas, associações de torcedores, que são as torcidas organizadas, inclusive de seus respectivos dirigentes. Está aqui escrito. Bem como daqueles que de qualquer forma promovem, organizam, coordenam, participam de eventos esportivos. Esse artigo 1º-A aqui, ele é rasgado toda semana e ninguém faz nada. A CBF, na nota dela, diz que espera que a polícia resolva. A mesma polícia que deixou os caras com os artefatos. A torcida organizada que em um evento esportivo promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, fiscais ou dirigentes, organizadores ou jornalistas, será impedida, artigo 39A, assim como seus associados, de comparecer a eventos esportivos por até 3 anos. Ah, mas era na rua.
Você vai ouvir esse vídeo, você vai aprender essa informação aqui como um clubista ou como um adulto? Você acha que é razoável alguém sair para trabalhar e voltar com os braços enfaixados no aeroporto e ter a sua filha pequena de colo perguntando se ele machucou no trabalho? E ele ter que responder que sim? É razoável? Se fosse você, meu. Se fosse seu parente, seu pai, teu filho, teu irmão, sua mulher, o que você ia achar? O que você acha mais importante? A integridade física sua ou de um ente seu querido ou a droga de um clube de futebol que só pensa em dinheiro? O que é mais importante para você? Mas tem mais. Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, ou antigamente era CBDJ que chamava. Texto de Andrei Kampf no Lei em Campo, que é o seu blog no UOL. Artigo 213 do Código Brasileiro. A organização desportiva mandante, o esporte, que deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça, não foi o caso, invasão de campo ou local de disputa do evento, não foi o caso, lançamento de objetos no campo ou local da partida, incorre em infração disciplinar, barará. A interpretação do inciso 2 do artigo 213 amplia o alcance do sujeito ativo da citada ação disciplinar, caso a desordem, invasão, lançamento de objetos seja feita pela torcida da entidade adversária. Tanto a mandante quanto a adversária são puníveis. Tudo isso dentro do campo, tá? Mais uma aqui, ó. Lei Geral do Esporte. Ó. A promoção da paz no esporte recai sobre o poder público. Mesma coisa do Estatuto do Torcedor. As leis, as organizações esportivas, torcedores e espectadores. Acho até interessante essa distinção, né? E no parágrafo 179, respondem pela prevenção da violência nos eventos esportivos, os promotores dos eventos, todos os envolvidos, seus dirigentes, Paraná, que é o que o Estatuto do Torcedor já diz também. Tem lei para tudo, tá? O que eu conversava com o Andrei Kampf mais cedo e ele que me indicou essas legislações, ele é especialista em direito esportivo, né? Além de jornalista. Né? Trabalhou na Globo muito tempo, trabalhei com ele no DAZN como comentarista e tudo mais, ele como comentarista. O que ele me disse, a dúvida, aquilo que talvez caiba a discussão é o que é em torno do evento esportivo. Se não existe, vocês viram aí, uma regulamentação clara quanto ao raio de ação dessas leis durante um jogo. Se é a cidade, se é o quadrilátero, o quarteirão do estádio, não tem. Mas existe um fato concreto. Todas essas ações, e aí, ontem o Fortaleza, ano passado o Bahia, o ano passado o Corinthians em Santos foi impedido de descer do ônibus. Na Vila Belmiro, torcedores invadiram o campo e agrediram o goleiro Cássio. Aliás, teve problema nos 2 jogos do Corinthians lá no Campeonato Brasileiro e eles continuaram usando a Vila Belmiro para jogar. Teve problema no Vasco, no estádio, isso dentro do estádio. Já teve problema com o ônibus Internacional de Porto Alegre. E isso acontece desde os anos 90, né? Muita gente vai se lembrar, os mais velhos, aí de uma emboscada que a torcida do Corinthians fez na Anchieta para o ônibus do Corinthians, o Neto estava junto e tudo mais. Então isso acontece há muito tempo e não acontece nada. E por que não acontece nada? Os dirigentes querem só o dinheiro. Então tem que ter o jogo. Tem que ter jogo. Violência não é problema do futebol, é problema da segurança pública. Aí jogam para o Estado. O Estado olha o futebol como algo menos importante do que o restante da sociedade e fala, não, isso é um problema do futebol. Eu tenho que cuidar da violência, né? Assalto, sequestro, tráfico, fronteiras, arma, blá, blá, blá. Então o futebol que se vire. E o futebol, olha, é coisa do Estado. O mercado do futebol, os patrocinadores tal, não se envolvem com isso. Existe uma ligação política de dirigentes e torcedores uniformizados em quase todos os times do Brasil. O dirigente usa a torcida para se eleger, o dirigente usa a torcida para cobrar os seus jogadores, a torcida usa o dirigente para ter acesso ao clube. É uma relação promíscua.
E eu não estou dizendo que a torcida organizada em si é o problema, mas a maioria dos casos acontece com gente que está dentro dessas organizações. Então, qual é a única forma de resolver essa questão? Se quem compra os direitos de televisão, de transmissão do campeonato, quem banca o futebol, só se envolve superficialmente, colocando a sua linha de frente, que somos nós, para dar opinião. Se os dirigentes fingem que não é com eles, e o jogo tem que acontecer. Se as marcas que patrocinam o futebol brasileiro não se envolvem, não pressionam os clubes para que eles tomem uma posição. Se as federações e as confederações só se preocupam também em distribuir prêmio e manter o calendário, que é o que mantém os direitos de televisão e mantém a roda do mercado girar. Para quem sobra fazer alguma coisa? Só para o atleta. Se os jogadores de futebol do Brasil, que são os escravos modernos, porque no Brasil é o seguinte, você vende a sua alma ao diabo, né? Para você ser um jogador de Série A e ganhar milhões e ter, né, a sua independência financeira, o preço disso é você virar um avatar de videogame na mão dos torcedores. Você tem que fazer o que eles querem e aceitar tudo que eles fazem com você porque você ganha bem. Esse é o grande argumento dessa sociedade doente que a gente vive e que carece de educação, e não é educação de escola, é de berço mesmo. O Brasil perdeu o berço. Educação de pai e mãe. Perdeu. Não tem. Não tem. E o resultado está aí. As coisas só pioram. Fecha parênteses. Se os jogadores não se organizarem e não pararem o futebol brasileiro por um fim de semana que seja, e que exija ações concretas dos clubes, das federações e do poder público, eles vão sofrer. Qualquer dia desses, um deles não volta para casa porque perdeu um gol. Eu quero acreditar que você, do outro lado, não concorde que alguém tem que perder a vida porque perdeu um gol. Porque se você discorda, eu acho que você não tem que estar aqui. Só um toque. Se você é desse que acha que vale tudo para o seu time ser campeão, esse canal não é o seu lugar. Você pode ir embora. Eu não quero um seguidor como você. Agora, se você defende a vida acima de tudo e acha que o esporte é apenas um esporte, vamos juntos, porque a proposta desse canal é justamente isso mesmo. É divulgar isto. E qual é o caminho? É a punição esportiva, não tem jeito. Não tem jeito. O esporte deveria ser sumariamente eliminado da Copa do Nordeste. Ah, mas não é justo. Concordo. Não é 100% justo, não é mesmo. Não é. Porque só que também dizer que o clube não controla tudo também é mentira, porque o clube sabe quem são. O clube conversa com os dirigentes das torcidas uniformizadas e os dirigentes das torcidas uniformizadas têm obrigação, está na lei, de ter uma ascendência acima dos seus associados para que eles não cometam esse tipo de coisa. Obrigação legal. Se os dirigentes não fazem o seu trabalho, a organização tem que ser punida. A organização torcida e a organização clube, porque só assim haverá uma correria, um barata-voa nos clubes, nas confederações. Ninguém vai punir uma confederação, você vai fazer o quê com a confederação? A confederação é feita pelos clubes. Os clubes são associados, são eles que determinam. Então, está no clube. O problema está no clube. Os dirigentes precisam dessa lei, dessa punição esportiva. Se ela não existe, ela precisa ser criada. Porque o dirigente precisa se fiar nisso para poder fazer o seu trabalho, que às vezes ele não consegue, porque ele é ameaçado, tem a família ameaçada, tem uma série de coisas. Quando ele entra nesse mundo aí. Né? Só assim, gente. É só com punição esportiva. Se uma torcida uniformizada, paraná, fizer alguma coisa, se um torcedor identificado, a não ser como está na lei ali, identificou, olha, o clube identificou, ou a torcida identificou, foi o Joãozinho que jogou a bomba. Ele vai pegar lá 10 anos, 6 anos de prisão, vai servir de exemplo para os outros, legal, fantástico. Mas a situação do momento é que nada acontece. E não pode não acontecer nada, gente.
Seu time ser campeão não pode valer mais que a integridade física de um ser humano, gente. Que mundo nós estamos? Não é possível. Não é possível que a gente seja uma criança tão mimadinha que a gente não consiga abrir mão de algo que é caro a nós por um bem maior, que é a vida. Isso precisa acabar. Precisa acabar. O Estado não vai fazer nada. Ele já não protege você do seu dia a dia, irmão. Deixe seu carro sem seguro para ver o que acontece. Já aconteceu comigo. O Estado não protege ninguém. O Estado não serve para nada. O Estado só serve para tomar imposto da gente. Só para isso que serve o Estado. Não serve para nada. Não te dá nada. No Brasil não te dá nada. Então o Estado não vai cuidar disso. Já não cuida do que tem que cuidar. Não vai cuidar disso. O clube, como entidade, ele quer só ganhar, ser campeão e ganhar prêmio. Dinheiro. Dirigente só quer dinheiro. Então os jogadores precisam parar. Porque senão eles serão os mais afetados. E nós vamos ficar aqui discutindo nada. Daqui a pouco acontece de novo, vou gravar outro vídeo. O que eu mostrei aqui é o seguinte, lei para punir tem. Lei no Código Penal, na Lei Geral do Esporte, no Estatuto do Torcedor, no Código Brasileiro de Direito Esportivo. Tá tudo lá. É só querer usar. Só que aí, negócio de interesse, né? Então é o seguinte, ou o chão de fábrica para a fábrica, ou ninguém vai fazer nada por vocês. Tomem vergonha na cara. Saiam dessa bolha aí, que tem muito dinheiro, mas tem muito pouco. É pobre, é rica só em dinheiro. Unam-se. Não façam como nós, jornalistas, que cada um cuida do seu umbigo e a nossa classe sabe o que a gente tem passado. Unam-se. Porque vai custar a vida de um de vocês.